Vamos orar pela vida dos enfermos, vamos orar pela vida da Thalita, da Diva, Júlio, Rosângela e também pelos avós do Caio e a Malvina. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Deus querido, amado Senhor, nós queremos colocar essas vidas diante do Teu altar, Pai, implorando ao Senhor, meu Deus, um toque das Tuas mãos, com um milagre, aquilo, Deus, que somente o Senhor pode fazer. Por isso, Pai, visita com o Teu poder, restaura, transforma essas vidas, Pai, esses nomes que foram citados aqui e tantas outras vidas que estão sofrendo. Quantos estão agora no leito de morte, Pai? Ó Deus querido, em nome de Jesus, que a Tua palavra alcance essas vidas. Ó Deus querido, que eles sintam realmente o abraço, o amor do Senhor, que sejam curados, que sejam restaurados, transformados e salvos pela Tua graça. Deus, nós abençoamos a cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Nós temos visitantes essa noite, eu gostaria de apresentá-lo. A Fátima, onde ela está? Foi para a escolinha? Ok. Uma criança então, né? Que Deus abençoe a vida da Fátima. Tem alguém nos visitando hoje? Não, né? Tudo ok? Maravilha. Então vamos para os recados da semana. A leitura bíblica, vamos entrar na primeira carta de João, no capítulo 1 e também capítulo 2. Amém? A quarta-feira teremos culto às 20 horas aqui na igreja, para todos. Então venham para você cultuar ao Senhor. Na sexta-feira, vigília de oração para toda a igreja, às 21 horas aqui no templo. Tá? Então, venham orar, tem sido muito bom. Né? Os cultos de quarta-feira são cultos maravilhosos, abençoadores. E o momento também da vigília, irmãos, sim, tem sido algo maravilhoso para a vida da igreja. E eu gostaria que você fizesse parte disso também. Então venha. Tá? Então nós temos aí, para você não ficar ocioso, para você não ficar muito distante, né? Nós temos o culto na quarta-feira, às 20 horas, e temos vigília de oração, sexta-feira, às 21 horas. Tá? Então venha. No sábado, não, os jovens vai ser lá na cabana de oração. Por quê? Nós vamos ter, no próximo sábado agora, a comunhão com toda a igreja, e nós vamos celebrar, comemorar os aniversários de vários irmãos do mês de março e também de fevereiro. Só de março, quantos irmãos? Bem, 12. Uns 12, 13, né? Só de março. Mais os irmãos de fevereiro. Então, significa de que nós vamos ter ali, pelo menos, né? Se os irmãos entenderem, nós teremos ali uns 25 irmãos comemorando o aniversário. E eu gostaria muito que você fosse ali para poder abraçar esse irmão, né? E juntos vamos ter ali um dia de comunhão, né? As crianças, os adolescentes, os jovens vão ficar ali depois, na parte, né, depois desse tempo de comunhão, vão ficar na parte mais à noite ali, né, Sabrina? Para poder realmente dar sequência no trabalho deles, né, e esse tempo de comunhão entre eles. Amém? No dia 29, encontro dos jovens. Vai ser um a sós com Deus. Eles vão acampar do dia 29 ao dia 30. Vai acontecer no sábado, às 20 horas da noite. E vai na sexta-feira, às 20 horas. E vai finalizar no sábado também, às 20 horas. Tá? Os jovens, vamos levá-los à oração, à consagração, ao jejum, a uma busca profunda nesse tempo, né? Nessas horas de intimidade. E vai ser muito bom, vai ser maravilhoso. Tá? E eu queria que você, o pai e a mãe, eu gostaria que vocês empolgassem os seus filhos a estarem ali. Tá bom? Tem conforto lá? Só a presença de Deus. Naturalmente, tem um pouco, já tem um pouco, mas é o que menos precisamos nos dias que nós estamos vivendo. O que precisamos mesmo, e principalmente, né, levando os jovens a esse entendimento, a viverem assim,
é de ter um conforto de Deus, né? Esse conforto espiritual na presença de Deus em qualquer ambiente. E ali é um ambiente propício, tá bom? Então todos os jovens aí, em nome de Jesus, é com você. E a igreja esteja orando, né? Para que Deus abençoe esse dia. Aleluia. Somente mais uma coisinha eu gostaria de falar. Bom, a respeito da limpeza, a organização da igreja, a irmã Sandra, ela está meio preocupada. Cadê a Sandra? Sandra, eu te vi, cadê você? Ah, está ali. Sandra, não teve, assim, os irmãos não te procuraram, somente acho que 2 ou 3 jovens, parece, foi isso, tá? 3 jovens, mas ainda falta mão de obra, né? Para quê, irmãos? Para lavar a igreja, para limpar, para organizar, para lavar os banheiros, né? As salinhas aqui do Ministério Infantil, todo um trabalho que a igreja não tem condições de pagar alguém para poder cuidar disso. E aí nós temos a irmã Sandra, que tem trabalhado, né, com algumas irmãs que têm entendido a necessidade, e elas têm vindo aí, têm limpado a igreja, têm organizado. Isso nos finais de semana, para manter a igreja organizada, quarta-feira e também, né, no outro domingo, elas já vão voltar novamente, ou no sábado ou no domingo, né, Sandra, para poder limpar a igreja. Irmãos, na quarta-feira, eu até fiz de propósito, tá? É só para poder sentir como que a igreja está, e principalmente liderança. Eu tenho o hábito já há vários anos, desde quando nós começamos aqui, a chegar aqui, pegar uma vassoura. Os irmãos que chegam cedo sabem disso, né? Eu estou falando não para me engrandecer, não, que os irmãos sabem disso mesmo, e eu faço isso com muita alegria. Por quê? Eu aprendi isso com Cristo. Jesus Cristo, ele não ensinava ordenando e mandando, ele fazia e os outros aprendiam com Jesus Cristo fazendo. Na quarta-feira, depois de muitos anos, e muitos anos mesmo, chegando mais cedo para poder arrumar as cadeiras, para poder varrer lá fora, na quarta-feira eu não suportei e deixei como estava, esperando alguém para poder notar as cadeiras empilhadas, tortas, fora do lugar, e lá fora um galho seco bem na entrada, ali no portão, e na frente, onde as crianças ficam ali, cheio de folhas, papel, e também na entrada do Ministério Infantil. Eu olhei para aquilo, e aí eu falei, Deus, hoje eu não vou mover uma palha. Por quê? Eu vou orar, eu vou para o meu canto e vou orar, e vamos deixar para ver se alguém vai notar isso. Bom, ninguém se preocupou. O Oséias depois, ele se sentiu, chegou, viu que estava estranho. Não, eu notei que estava errado. Eu falei, ok. Todos tinham que ter notado, né? E alguém deveria ter feito alguma coisa, porque se trata da casa de Deus. Quando você recebe alguém na tua casa, você recebe com o sofá, a cozinha, ali o chão todo sujo, ou você corre para organizar porque sabe que alguém vai chegar. Você corre para organizar, não é verdade? Agora, imagina a casa de Deus, irmãos. Eu fiquei triste, fiquei muito triste mesmo, né? Eu fiz de propósito, ok? Irmãos, durante todos esses anos, somente 2 pessoas que procuraram chegar junto comigo para poder varrer a igreja e organizar. A tia Margarida, que não está mais aqui, e a irmã Penha, que fez uma cirurgia. Alguns jovens, o Pedro Correia, o Igor, quando ele pode, o Pedro Henrique, alguns jovens, quando chegam mais cedo, eles me ajudam ali. Mas são anos fazendo a mesma coisa, tentando ensinar, fazendo. Porque aqui não é uma empresa, você não ganha para isso. Então, o que nós precisamos fazer? Nos dispor, entendendo de que precisa manter organizado. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu tenho dificuldade de chegar na hora do culto. Eu tenho dificuldade de chegar 10 minutos para começar o culto. Eu entendo que o pastor tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair, ok? Então, eu tenho vontade de chegar bem próximo do culto para ver o que vai acontecer. Mas não quero testar você. Mas eu gostaria que você, não sei, a liderança, chegasse um pouco antes para poder organizar. E você, se você sentir no coração, para ajudar na quarta-feira. E também, se você vê que realmente é necessário, de procurar a Sandra e dar o seu nome para ela, para você entrar na equipe.
Ok, Sandra? Uma. Já tem uma voluntária. Tá. Hã? Simone? Tá bom. Ok. Então, tá. Porque não pode, irmãos. Não pode. Né? Eu não vou ficar brigando com você. Se não tiver ninguém para fazer, eu vou fazer. Né? A liderança aí, olha, em nome de Jesus. Tá? Primeiro a liderança, eu como pastor procuro ensinar. Jesus Cristo fazia primeiro para os discípulos para aprenderem. Então, a liderança tem que ser, né, os primeiros a chegar e olhar o ambiente. Vamos para o banheiro, vamos ver se tem lixo ali. Tal. Irmãos, agora nos ajudem também. Você vai pegar um copo com água lá, não deixe na cadeira. Não deixe no chão, porque atrapalha. Né? Então, quer tomar água? Primeiro que é errado você levantar na hora do culto, no meio da palavra, para pegar água. Ok? Você tira a atenção de quem está ministrando. Então, se você pegou, tá? Bom, pega o copo depois e tira, que às vezes fica no chão com água, né, Sandra? Aí vem o outro e bate naquele copo, derruba a água e vira aquela lambança. Então pega, coloca, pegou algum papel, alguma coisa, evita deixar, coloca no lixo depois, tá bom? Não estou bravo, só estou falando só, tá? Só para a gente organizar algumas coisas, tá bom? Lá na nossa comunhão de sábado, nós tivemos uma reunião com os homens essa semana. Foi uma reunião muito boa, né, e nós montamos 6 equipes e cada equipe vai estar trabalhando uma vez a cada 6 semanas, não, a cada 5 semanas ali na cabana, para a gente manter a organização, dando manutenção todas as semanas. Então a gente colocou vários nomes aqui, irmãos que não vieram, nós colocamos. Teu nome está aqui, viu, Edson? Teu nome está aqui. Está aqui. Tá? Teu nome está aqui, viu? Teu, do Isaac, de todos os irmãos da igreja, não sei se nós esquecemos de algum, até o do Daniel. O Daniel vai ajudar. Está numa equipe e todo sábado vai uma equipe e eu vou falar o nome da equipe que vai no próximo sábado. Ok? Só para o irmão não falar depois, não, mas ninguém falou nada, eu esqueci. Então, eu vou falar o nome da equipe do próximo sábado agora, a equipe A. Quem que é o líder da equipe A? É o Mateus, meu filho. Então, vai ser o Mateus, o Du, cadê o Du? O Du, lá da Ilô, Juvelino, Isaac, da Carla, Isaac está lá, sábado, ok? Igor Natan. O Igor, ele trabalha comigo, irmãos. Eu vou liberar o Igor para que ele possa ir lá para ajudar, ok? Pedro Henrique, o filho do Oséias, está ali atrás. E o Augusto. O Augusto também está ali atrás, um adolescente, ok? Então, são esses irmãos que vão estar indo. Vai ser comunhão. E o que eles vão fazer? Eles vão chegar ali e já vão organizar o ambiente para a comunhão. Nessa equipe vai ter o irmão que vai fazer o churrasco e que vai cuidar de toda a organização ali. Tá? Para cada equipe nós colocamos um cozinheiro. O Du é o cozinheiro dessa equipe. Aí depois nós temos, da outra equipe, nós temos um outro cozinheiro que é o irmão Demir, que está ali. Aí colocamos você, Du, como cozinheiro. Colocamos o Daniel. Daniel, você é o cozinheiro de uma outra equipe. Ok? Tá? Por quê? Porque aí vocês vão ficar ali, vão almoçar, né, e depois vão voltar no trabalho na parte da tarde. Amém? Então essa equipe A, no nome de Jesus, tá? Vocês vão conversando entre vocês aí, e sábado, às 8 horas da manhã, todos. Interessante, irmãos, que ontem o Nicolas tem 10 anos de idade. Ele sabia, ele falou na sexta-feira para mim, pastor, coloque o meu nome no grupo dos homens. Eu olhei para ele, falei, ok, eu vou colocar. Coloquei ele na equipe, ele está numa equipe. Aí ele pegou, e ontem de manhã, eu cheguei 7 horas ali, e aí quando deu, acho que 15 para as 8, ele mandou uma mensagem no grupo dos homens. Pastor, olha, eu já estou chegando aí. Uma criança, irmão, de 10 anos. Não era nem 8 horas. Pastor, já saí de casa, já eu estou aí. Acordou sozinho. Não precisou, o pai estava trabalhando, não precisou da mãe acordar, não foi Léa. Acordou sozinho, pegou a bicicleta
e foi e trabalhou 10 anos de idade, irmãos. 10 anos. O Nicolas entendeu. Ontem foi só um mutirão. E ele entendeu, vai ter um mutirão e eu quero fazer parte. Então, irmãos mais velhos aí, os jovens, em nome de Jesus, precisamos ter esse entendimento. Amém? Todos trabalhando, não vai sobrecarregar ninguém. Ok? Maravilha? Somente isso. O Lin vai estar ministrando a palavra de Deus. Aleluia. Estenda as tuas mãos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos pela vida do nosso irmão. Te agradecemos desde já pela mensagem, pela palavra que o Senhor colocou no coração dele. Deus querido, fale conosco, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Desperta-nos, ó Deus querido, gere fé no nosso coração, edifica-nos, ó Deus, nesta noite. Usa a vida dele como instrumento, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, Deus, venha com a tua graça, a tua unção e teu poder e abençoa-nos, ó Deus, com a tua mensagem nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos, paz do Senhor. Abram em Colossenses 1. Vamos orar pela palavra. Deus, graças te damos, Pai, pois o Senhor tem nos sustentado, Pai, na sua santa palavra. Deus, muito obrigado, Pai, pelo aquele sangue vertido em nosso favor, Pai, por essa mensagem revelada a nós, por essa mensagem preservada até nós, Deus. Obrigado pelo privilégio, Pai, de morarmos em um país que a gente ainda pode falar do Evangelho, Pai, que a gente ainda pode falar sobre o seu santo nome, sobre a sua vida e sobre todo o seu poder, Pai. Nós te agradecemos por essa mensagem, que o Espírito fale por mim, não eu, Deus. Em nome de Jesus é o que eu oro, Pai. Amém. Ô Gê, abaixa um pouquinho só meu microfone, fazendo favor. Irmãos, Colossenses 1, capítulo 1, verso 13. Nós vamos ler do 13 ao 23, ok? Vamos lá, no 13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. 17. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. E a vós outros também no passado erais estranhos inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas más obras que praticavam. Agora, entretanto, ele os reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Se de fato permaneceis na fé, alicerçados firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouviste, e que está sendo pregado em todas as pessoas, em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Somente até aí. Irmãos, nós estamos vindo de uma série de corpo de Cristo, a Sabrina, o Rafa, depois o pastor Mauri, e a gente está vindo de uma série sobre o corpo. Só que hoje eu não quero falar sobre o corpo. Deus me levou a falar, na verdade, sobre a comunhão do corpo.
E para a gente entrar nesse assunto, eu gostaria de voltar lá em Gênesis 3. Como que a gente chegou na situação que a gente se encontra hoje? A gente sabe que Deus, Ele criou todas as coisas, Ele criou o mundo, Ele criou os animais, Ele criou todos os seres viventes, Ele criou os mares, Ele criou tudo que existe. E lá em Gênesis 3 vai narrar justamente a queda do homem. Como que chegamos num estado caído, como que essa terra ela foi contaminada pelo pecado. E nós vemos lá em Gênesis 3 que Deus ele tinha uma comunhão com o homem, a ponto de ele vir todo dia, toda tarde, a ter ali um tempo com o homem, com a mulher depois. E ele tinha essa comunhão. O que seria essa comunhão? Tudo em comum. Tudo que Deus gostaria que ele fizesse, eles faziam. Tudo que Deus gostaria que eles viessem a pensar, eles pensavam. Então eles tinham tudo em comum com o próprio Deus. E Deus passava todos os dias para falar com eles, para estar ali com eles. E no capítulo 3 começa a narrar a queda do homem, visto que a mulher foi tentada primeiro pela serpente, e a tentação da serpente é como a tentação dos dias de hoje, porque Deus ele deu uma ordem, ele coloca Adão e Eva num jardim perfeito, absolutamente perfeito, e ele dá uma única ordem, da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem tocar, aquela árvore que está no centro, o resto vocês podem aproveitar tudo. E justamente essa única ordem que Deus deu para que eles não tocassem naquela árvore é a ordem que eles vão ser tentados. Primeiramente a mulher é tentada, e aí a Bíblia vai dizer lá que ela, olhando, vendo que o fruto era agradável aos olhos, ela se sente tentada a tocar aquilo. E aí a serpente vem com aquela mentira, porque Deus disse que se eles tocassem, eles morreriam. E a serpente vem com aquela mentira que com certeza não morrereis, pode ir fundo. E eles experimentam, ela experimenta primeiro desse fruto e dá para Adão, e Adão também cede à tentação e acabam que eles caem do seu estado original. E Deus, ele vem no final da tarde ter com eles, e Deus, obviamente que Deus é onipotente, mas Deus não encontra eles. E Deus começa a chamar por Adão para falar com ele, estar ali com ele, só que Adão estava escondido. A Bíblia vai dizer que eles trançaram algumas folhas e se cobriram, porque aí eles perceberam que estavam completamente nus. E quando Deus vem ter essa comunhão com eles, não os encontra. E aí Deus começa a chamar por eles, e Adão ele surge e ele vai dizer que ele sentiu medo. Pela primeira vez ele sentiu medo de Deus. E aí Deus questiona ele por que ele havia sentido esse medo, que ele falou que estou nu. E aí ele se sentiu com medo, envergonhado. E aí Deus questiona ele, quem te deu a saber que estava nu? E aí ele fala, a mulher que tu me deste. E aí ele vai e questiona a mulher vai falar, foi a serpente. E aí no meio desse turbilhão Deus se vê obrigado a trazer uma condenação, porque ele já havia avisado. Ele já havia avisado que não era para eles tocar em uma única coisa. A partir daí Deus vai sentenciá-los. Ele sentencia a cobra a se rastejar no seu próprio ventre. Ele castiga a mulher, dizendo que ela vai ter as dores de parto multiplicada. O sofrimento na gravidez seria multiplicado. Em dores ela daria à luz.
E para o homem ele fala que maldita é a terra por causa de ti. A partir de agora você vai ter que lavrar a terra, do teu suor você vai ter que se alimentar. E aí acontece uma das coisas mais trágicas no meio dessa história toda. Eles são, a princípio, tirados dali e posteriormente são expulsos do jardim. Eles são expulsos da presença de Deus. A partir daí começa toda a desgraça humana. A partir daí, se você continuar lendo a Bíblia do jeito que ela está mesmo, sem a ordem cronológica, vai ser uma total desgraça na humanidade. Logo em Gênesis 6 vai dizer que a maldade aumentou a ponto de que Deus decide destruir os seres humanos. Graças a Ele mesmo, Ele Ele acha graça em Noé, e aí Ele acaba preservando alguns seres humanos ali. Mas se você vir de lá para cá, as coisas só vão piorando. E aí você pensa qual que é a pior coisa que está acontecendo com a humanidade, que pode ter acontecido, e que vai acontecer até a volta de Jesus Cristo, o homem está separado de Deus. O homem, ele se encontra distante de Deus. E por que eu quis dizer toda essa história lá de Gênesis, do início? Porque o nosso problema começou justamente ali. Ali começa o nosso problema. Mas aí você vai dizer assim, não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Foi Adão quem pecou, não foi eu. O pecado original é de Adão. O problema é que Adão estava representando a todos nós. E aí nós já nascemos em pecado. Se você disser que você nasceu puro e você se engana. Porque a Bíblia vai dizer que nós nascemos em pecado. Tudo isso porque Adão foi nos dando essa herança maldita lá de trás. O fato é que depois, entre os próprios filhos, acontece aquele assassinato e a humanidade só vem se degradando. A humanidade, ela só vem piorando. E isso tudo por causa de uma comunhão, falta de uma comunhão com Deus. Isso nos dias atuais é o que nós mais temos falta, com certeza absoluta. Mas eu quero trazer um outro sentido também. O que nos falta para nós, como igreja, também é comunhão. Porque como estamos falando aqui que vamos ter essa comunhão, tudo bem, ali a gente vai estar junto, vamos passar um tempo ali, vamos nos alegrar, vamos comer juntos. Mas a comunhão que nos falta é uma comunhão de dia a dia mesmo. Muitas vezes nós não entendemos, nós não sabemos o problema do nosso irmão. Nós estamos aqui, o Oséias até comentou no início do culto, em aproximadamente 100 pessoas. E nós não sabemos o problema de todo mundo. Nós não entendemos o problema de todo mundo. E cada um vai ter um tipo de problema. Cada um vai ter um tipo de angústia, de sofrimento. E a falta da comunhão nos leva a sermos um pouco frios na questão dos nossos irmãos. Nos leva a não ter o interesse de saber o problema do meu irmão, porque eu já estou cheio de problemas. Então eu não quero abraçar mais um problema. Eu não quero ter que sair todas as noites para orar pelo meu irmão, porque ele está precisando de uma oração. Nós simplesmente não queremos. Nós simplesmente estamos preocupados com as nossas próprias vidas. Isso tudo é culpa da queda. Porque nós perdemos a nossa comunhão com Deus, automaticamente nós vamos perdendo a nossa comunhão com os nossos próprios irmãos. E isso é um grande problema. É um grande problema porque nós, sem a nossa comunhão com Deus, nós não temos noção nem do que é certo e errado. Nós não temos... Você lembra que lá no Apocalipse, a hora que nós chegarmos diante de Deus, alguns vão dizer, eu expulsei demônios em seu nome, eu fiz milagres. Ele vai dizer, eu nunca vos conheci. Não tinha comunhão com Ele. E aí tem uma grande diferença entre a comunhão e a convivência.
Alguns convivem com Jesus Cristo, alguns convivem com os irmãos da igreja, mas nós não temos uma comunhão genuína, uma comunhão de abraçar o problema do meu irmão, não para saber da vida dele, mas sim para poder ajudar em oração e no que for possível fazer. E nós não temos hoje essa disponibilidade, é o que foi falado aqui. Nós montamos essas equipes, é uma forma de comunhão, é uma forma de estarmos mais juntos, é uma forma de estarmos ali fazendo o trabalho de Deus e um fortalecendo o outro. Isso é comunhão. Comunhão é bem diferente de convivência. Convivência, nós vamos muitas vezes saber de alguns problemas ou da vida dos outros. Nós não vamos realmente ajudar ou abraçar a causa. Isso tudo nos leva a sermos mais frios, a sermos pessoas que talvez pensamos no nosso próprio umbigo. Só que no meio desse turbilhão todo, voltando para Gênesis, no meio desse turbilhão todo, no meio daquela maldição, Deus já providencia algo excelente. Ele já providencia algo que nos ajudaria hoje. Ele providencia algo que nos ajudaria e nos levaria para a eternidade. Porque enquanto ele está condenando a serpente, ele vai dizer que da mulher sairia aquele que lhe feriria a cabeça e ele lhe feriria o calcanhar. Jesus Cristo. Para quem acha que Jesus Cristo aparece no Novo Testamento, ele está desde as primeiras páginas, quando Deus vai dizer, desçamos e façamos o homem, ali é Elohim, a Trindade já está ali. E no meio disso tudo ele já providencia o Cristo para nós. E no meio disso tudo também ele já faz uma pré-figuração do que haveria de vir. Porque se você notar lá, se eu não me falha a memória, no verso 21 ele vendo que eles estavam vestidos com aquelas folhas que não suportariam nada, ali a Bíblia vai dizer que Deus reveste eles com uma pele de animal. Então ali a gente já vê que acontece o primeiro derramamento de sangue inocente para cobrir o pecado de Adão e Eva. Ali já tem a prefiguração do Cristo, e aí nós chegamos aqui em Colossenses. Agora eu volto para cá. E aí a Bíblia vai dizer assim, verso 13, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Algumas versões vai estar para o reino do Filho do amor. Do Filho do amor. Irmãos, alguém entende o que seria a gente estar no domínio das trevas? Hoje a gente entende porque a gente saiu do domínio das trevas. Aqui está o primeiro ato comigo e com você de misericórdia e graça. E existe uma diferença de misericórdia e graça. Misericórdia é deixar de aplicar uma lei, uma sentença que ele deveria aplicar e ele age com misericórdia e não aplica. Graça é ele te dá uma coisa que você não merece, mas mesmo assim ele te dá de graça. E aqui nós temos a misericórdia e a graça agindo no verso 13 e 14. Ele nos resgatou do domínio das trevas, ou seja, ele agiu com misericórdia, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou seja, agora ele já está agindo com graça, porque eu e você não merecemos. Lembra que nós perdemos a comunhão com Deus? E aí a Bíblia vai dizer lá em Romanos que todos, absolutamente todos pecaram, destituídos da glória de Deus estão. E aí Jesus Cristo vem e faz isso por mim e por você. Ele nos tira do domínio das trevas, ou seja, nós andávamos em trevas, e Ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Você tem noção da proporção disso? E aí você lembra que eu falei lá que nós já nascemos em pecado por causa de Adão. E aí por causa de um homem todos nós pecamos. Só que aí Deus ele providencia o próprio Filho para que por causa de um homem nós sejamos salvos. Por causa de Cristo nós somos salvos. Todos, a humanidade é salva. E aí no verso 15 vai dizer, no verso 14,
e em quem temos plena redenção por meio do sangue de Cristo, isto é, o perdão de todos os pecados. Irmão, redenção aqui vai trazer um sentido de que nós saímos daquela escravidão do pecado. Nós éramos escravos do pecado, nós estávamos condenados ao pecado. Nós estávamos com um alvo em nossas costas e a ira de Deus estava pronta para atingir esse alvo. E aí, Deus, Ele age com misericórdia, Ele age com graça, e aí Ele nos dá plena redenção. E aí, como o pastor sempre fala, e a Bíblia vai dizer isso, nós nos tornamos escravos de Cristo. Mas como isso? Escravos e redimidos. A partir do momento que a gente se converte, é como se a gente viesse a Cristo com os nossos pulsos algemados pelo pecado, e Jesus tira aquela algema, lança fora, e aí você está livre. Só que você não quer estar livre. Você pede para que Cristo algeme agora com a algema dele. Isso é estar verdadeiramente livre e verdadeiramente preso em Cristo. Nós somos totalmente redimidos, nós temos redenção, nós somos perdoados dos nossos pecados. Você foi perdoado dos seus pecados. Agora você pode ter comunhão novamente com Deus, por intermédio de Cristo. E olha o meio de pagamento: sangue. Imagine-se que você é um escravo. Hoje isso não existe mais, mas na época da escravidão, imagine se você é um escravo, preso, você não tem nenhuma chance, era quase zero a chance de libertação, quase nula. A única chance de você dar uma melhorada um pouco, talvez, de vida era se algum dono seu comprasse você e esse dono fosse mais humano, digamos assim, por assim dizer, que fosse menos ruim. E com Cristo aqui o sentido é o mesmo, só que aí Ele vai e compra você a preço de sangue. Só que Cristo, Ele não te algema. Você está livre. Você pede essa algema para Ele. Nós não cantamos aqui, amarra-me a ti. É isso. Nós queremos estar presos nele. Mesmo que estamos totalmente libertos, mesmo que não somos mais escravos do pecado, nós queremos estar amarrados nele, nós queremos ser escravos de Cristo, e é isso que devemos ser. E aí a Bíblia segue, verso 15: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Esse versículo aqui causa algumas controvérsias, porque algumas linhas teológicas vão dizer que Jesus é criado, e não. Mas aqui o sentido é o seguinte: Deus é o primogênito na questão de Ele recebe toda a herança do próprio Deus. Ele nunca foi criado. É simplesmente continuar lendo até o verso 17, a Bíblia vai dizer que Ele fez todas as coisas. E Ele é o detentor de todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. Esse versículo em exclusividade, ele causa muita controvérsia e à toa, porque é simplesmente continuar lendo o texto e você vai entender que é simplesmente a cultura dos hebreus da época, é que o filho primogênito ele recebia porção dobrada na herança, e aqui a Bíblia vai dizer que Deus coloca tudo sobre o domínio de Cristo. É simplesmente nesse sentido. Deus, ele é Jesus Cristo, ele é absolutamente eterno. Ele não foi criado, ele não é criado, ele é Deus. Porquanto, veja como eu estou dizendo, é só continuar lendo. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis que estão na terra, as invisíveis, que as que estão no céu. Sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. E o verso 17 nos responde: Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Irmão, se você tirar Cristo, hoje nós vemos o mundo secular aí tentando tirar Cristo de tudo, né? Estão tentando tirar Deus de tudo.
Antigamente a história era dividida por antes de Cristo, depois de Cristo. Agora é antes da Era Comum, depois da Era Comum. Então nós vemos uma tentativa da preparação do anticristo para tirar Deus, para tirar Jesus Cristo da terra, para eliminar como se fosse um simples conto de fadas, uma historinha que passou. Mas nós vemos que depois que Cristo morreu e ressuscitou, isso já temos cerca de 2000 anos de história, e a Bíblia ela continua forte. A palavra de Deus ela continua viva. A palavra de Deus ela é sustentada pelo próprio Deus, e ela é propagada por homens que se dispõem a não se dobrar diante desse mundo. E tudo existe por causa dele. Se nós tirarmos Cristo da história ou de nossas vidas, nós não temos mais nada. É o que aconteceu lá com Adão e Eva. Eles foram separados de Deus. Alguém aqui consegue imaginar sua vida separado de Deus? Não se sustenta. É impossível sua vida se sustentar sem Deus. E aí as mensagens que estão vindo, verso 18, Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o cabeça. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Por que primogênito dentre os mortos? O primeiro homem a ressuscitar em corpo glorificado a pisar nos céus. Lembra dos Salmos, quando vai dizer quem é o Rei da Glória? Levantai os vossos cabeças, ó portais. Ele é o Rei da Glória. Ele é o primeiro homem a ressuscitar em corpo ressurreto e entrar no céu, adentrar aos portões do céu, a fim de que absolutamente tudo, em tudo ele tenha a supremacia. Verso 19, porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido naquela cruz. E agora o que nós temos? Agora nós temos paz com Deus. Agora nós não precisamos nos esconder. E mais uma vez, você viu qual que foi o preço aqui? Pelo seu sangue vertido na cruz. Todas as coisas Ele reconciliou com Ele. Aqui, não à toa, é o Ministério da Reconciliação. Eu sei que é baseado em outro texto, de Coríntios. Mas, irmãos, nós fomos reconciliados com Cristo. Não à toa aqui é o Ministério da Reconciliação, porque ainda nós até estávamos conversando esses dias, que aqui está cheio de homens que odiavam a igreja. Está cheio de homens que eram depravados. Está cheio de pessoas que odiavam a Deus. Está cheio de pessoas que estavam distantes de Deus. Aqui está cheio de pessoas que estavam lá no jardim escondido de Deus. E aí o que Deus fez com nós? Nos reconcilia com Ele mesmo através do sangue de Cristo. Através daquele sangue derramado na cruz. Por causa dele que eu e você estamos aqui. Dele, por ele, para ele. Entende? Porque somos escravos dele. E nos orgulhamos disso. Eu me orgulho. E não pretendo nunca sair dessa posição. Escravo diz que escravo ele não tem vontade. A vontade é do seu dono. E é justamente isso que nós devemos caminhar nesse pensamento. A nossa vontade tem que ser a vontade de Cristo, a vontade do Espírito Santo agindo em nós. Não mais a nossa vontade, mas sim a dele. E a vós outros, algo que eu acabei de falar, que também no passado erais estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras e pelas práticas. Como nós sabemos que uma pessoa é inimiga de Deus? Pelas obras.
pelo que ela pratica, pelo que ela fala. E eu, exclusivamente eu, era um inimigo de Deus. Eu odiava tudo que Deus ama. Eu odiava as pessoas que Deus ama. Eu odiava dízimo, oferta, pregação, púlpito, música, louvor, tudo que você pensar relacionado à igreja, eu odiava. Fato é que quando eu comecei ainda já a vir à igreja, eu já ali sendo redimido por Cristo, já amarradinho, sem recalcitar contra os aguilhões, ainda assim eu vivia meio isolado. Eu ainda não gostava dessa comunhão com os irmãos, de estar próximo de pessoas, e ainda assim eu tinha esse problema de comunhão, de estar junto. E aí é por isso que eu te falo que eu tinha uma convivência. Convivia com os filhos de Deus. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, na morte de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Glória a Deus. Agora, no dia do juízo, você vai poder se apresentar diante dele. E aí você vai estar nu. Você vai estar nu diante de Deus. Você vai estar como Adão e Eva. E aí Cristo vai revestir você com o sangue dele. Fala, você não deve mais nada. Pelo meu sangue, você não deve mais nada. Você está absolvido. Vocês não são mais culpáveis do que vocês fizeram. Agora vocês têm comunhão comigo novamente. E aí vai ser melhor ainda, porque aí nós vamos viver plenamente com Ele. E a grande diferença do Jardim do Éden para o novo céu e a nova terra é que no Jardim do Éden houve essa possibilidade de queda, de pecado. Só que no novo céu e na nova terra a Bíblia vai dizer que é eternamente com Ele. Não tem mais possibilidade de queda. Não tem mais pecado. Lá em Apocalipse vai dizer, não mais dor, não mais pecado, não mais culpa, não mais choro, não mais lágrimas, não mais sofrimento. Acabou. A antiga ordem está encerrada. E aí como que isso tudo acontece? Eu expliquei a queda, expliquei para vocês como nós fomos perdoados, reconciliados, como Cristo fez tudo isso por nós. Mas como isso tudo vai acontecer em nossas vidas? O verso 23 vai responder: se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que está sendo pregado a todas as pessoas e em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. É para aquele que ficar firme, para aquele que mantém a fé, para aquele que está alicerçado na palavra. E vindo para o culto, eu e a minha esposa ainda estávamos comentando que nos dias de hoje é muito difícil permanecer firme, porque as tentações são muito fortes, principalmente para os jovens hoje em dia. Porque antigamente a gente não tinha internet, a gente não tinha acesso fácil a carro, a tantas outras coisas, e hoje está tudo na palma da mão. Então, nos dias atuais, nós entendemos que é muito difícil permanecer firme. Só que, se nós permanecermos firmes, alicerçados, com fé, chega lá no céu, não tem mais tentação, não tem mais choro, não tem mais pecado. Tudo vai passar. E a partir daí nós temos paz com Deus. O ser humano, ele está em uma busca incessante de paz. Tudo que o ser humano busca é paz.
Ele pode até buscar paz em dinheiro, em carro, casa, mulheres, drogas, bebida. Mas ele quer paz, ele busca paz. E a paz ele não vai encontrar em nada disso que eu citei. A paz ele vai encontrar na reconciliação com Deus Pai, através do Deus Filho, que verteu o seu sangue naquela cruz por nós. É o único jeito de você estar em paz. Caso contrário, você vai buscar de todas as outras formas e não vai funcionar, eu garanto. Não funciona. Você só vai obter paz com Deus a partir do momento que você se reconcilia com Deus. A partir do momento que você é reconciliado com Deus. A mensagem é essa. Desde os tempos passados, a humanidade caiu. Por causa de um homem, fomos condenados. Por causa de um homem, somos salvos. E gostaria já de chamar a equipe de louvor. E eu, aproveitando esses momentos que o pastor e a Sabrina, o pessoal aqui tem promovido, o Danilo. Eu lembro de quando eu entrei, logo no começo, o pastor fez uma campanha do Onésimo, lembra? E Onésimo não tinha nada a oferecer. Ele era um escravo que, digamos que ele fugiu e ele estava servindo a Apolo e ele iria servir também a seu senhor. Só que Paulo escreve uma carta intercedendo por Onésimo para que, qual que é o nome? Esqueci. Filemão. Filemão tem um capítulo na Bíblia, irmão. E esse capítulo é é Paulo intercedendo por Onésimo. E Paulo intercede por ele, receba ele, mas agora saiba que ele é útil para o Evangelho. É como se Paulo estivesse pedindo a alforria de Onésimo. E ele explicando ali que Onésimo, assim, não tinha nada a oferecer. Mas receba ele. E aí eu gostaria de empolgar você também, essa semana, pode ser? A ter comunhão com alguém que você não tem muito relacionamento, ou com alguém que você já teve algum relacionamento e está um pouco afastado. E aí eu lembro que a campanha que o pastor fez foi: visita ele, chame alguém que não tem nada a lhe oferecer. E eu não digo nada assim de financeiro, estou falando assim, uma pessoa que você não tenha tanta intimidade, tanto relacionamento, convide para jantar, convide para almoçar, convide para sair, comer uma pizza, para estar junto, para ter comunhão. E uma pessoa que você não tem relacionamento, tanto relacionamento, ou que você já teve e está um pouco afastada, fazer a visita, chamar o Onésimo, aquele que nós não vamos ganhar nada, nós não vamos ter nenhum benefício, nenhum lucro, nenhum reconhecimento, simplesmente chamar para ter uma comunhão. Como eu disse, eu não falei do corpo, mas Deus me levou à necessidade de ter essa comunhão e não mais a convivência. Ter essa intimidade entre os irmãos. Entender o problema de um irmão que de repente tem um problema de doença, uma causa na justiça, problema com o pai, com mãe, com filhos, no casamento. É ter essa comunhão. Não é simplesmente também estar junto ali um dia e acabou. Não. É literalmente ter uma comunhão. Ter um relacionamento próximo. Comunhão fala de comunhão. A Bíblia vai dizer lá em Atos 2, depois em Atos 4, que a igreja, eles tinham tudo em comum. Eles almoçavam juntos.
eles se reuniam todos os dias no pátio do templo. E a Bíblia vai dizer que lá não havia um necessitado, pois aqueles que tinham mais bens vendiam tudo, traziam aos pés dos apóstolos para que esses sim repartissem conforme a necessidade de cada um. Então, você foi reconciliado com Deus. E você agora pode ter uma comunhão com Deus. Só que mais do que isso, primeira coisa, comunhão com Deus. E agora mais do que isso, você pode ter comunhão com os irmãos em comum, os irmãos da igreja. E eu preparando essa mensagem, Deus me levou muito forte a nós, já levou o pastor a isso, a consolidarmos muito isso. Porque, irmãos, nada, absolutamente nada pode parar uma igreja fortalecida, unida. Sabe, quando vai falar de alguma coisa, aquele rapaz lá daquela igreja, não é assim não. Não é assim não, aquela igreja não é assim, aquela igreja é unida, aquela igreja eles são firmados na palavra. E eles têm tudo em comum. Pensou sermos comparados à igreja de Atos? Vamos nos colocar de pé, vamos cantar esse louvor. Suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz e ver, andar e ser, me fez amigo em seu verter. Se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz e ver, andar e ser, me fez amigo em seu verter. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor.
E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz e ver